Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer. Eu queria enaltecer a sua diretoria por realizar, essas atividades, esses seminários, que é muito importante para a gente. Né? Lá no nosso sindicato também a gente tem esse programa, né, de realização de formação, de capacitação, e é extremamente importante para nós, né, servidores públicos, para poder não só conhecer mais um pouco das nossas realidades, mas também trabalhar para melhorar a nossa gestão pública, né? E falando aí para gestores, não tem nada melhor do que isso, vocês conhecedores de todas as áreas, né? Não sei se todas as áreas, mas o ideal seria, né? Conhecedores de todas as áreas, para a gente abrir um pouquinho mais esse leque aí de informações, de situação do nosso Estado, para talvez prestar um serviço melhor para o nosso Estado, para a nossa população, né? Então, pessoal, eu fiz uma apresentação e aproveitei algumas apresentações que a gente já vinha fazendo, que talvez abra um pouco mais a nossa cabeça e faça entender por que nós estamos com essa dificuldade no Estado. Não só Mato Grosso, mas vários outros estados estão com dificuldade. Eu estive almoçando agora há pouco com o presidente da nossa federação, dos sindicatos de auditores fiscais, né, estaduais, e em Roraima o pessoal não recebe salário desde outubro, né? Não recebeu outubro, não recebeu novembro e não tem para pagar dezembro, 13º, etc. Então, muitas delas causadas pelas próprias políticas estaduais. Mas não podemos esquecer da queda dos repasses federais, etc. Estados que dependem muito dos repasses federais e repasses da União, impactou muito na sua administração. Aqui eu dividi, tem aqui um passador, né? Tá. A gente vai acertando aqui. Eu dividi aqui para a gente dar uma passada. Não tem como falar em tributos, porque parece que o tema é tributos em Mato Grosso, né? Não tem como a gente falar em tributos em Mato Grosso se a gente não entender um pouquinho de carga tributária, a nacional primeiro, né? A Lei Candir e FEX, que impacta muito na nossa economia, a tributação em Mato Grosso, incentivos, renúncias fiscais e algumas propostas. Eu estou falando com vocês não como representante da Secretaria de Fazenda, que fique claro isso, mas já tivemos um problema sério lá na Secretaria de Fazenda, colegas indo para a corregedoria porque passou informações como se fosse da Secretaria de Fazenda. Eu sou servidor, primeiro cidadão, né? Sou servidor público, tirei risco, e a gente está compartilhando algumas informações. Essas ideias, algumas são de cunho próprio do Ricardo, outras são do próprio sindicato, tá? Aqui não tem informação que seja da Secretaria de Fazenda, a não ser aquelas públicas, que eu vou passar, várias delas aí que estão no site da Secretaria, etc., são informações públicas, tá? E as propostas, né? Análise de oportunidades. Para frente. Vamos lá. Então, aí, primeiro, né? O seminário, etc. Eu acho que voltou, é isso? Voltou, né? Tá. Então, vamos lá. Carga tributária nacional. Então, pessoal, a gente ouve falar aí, isso é consenso comum, e está nas mídias, tá, o Brasil possui a maior carga tributária do mundo, né? Isso está nos jornais. Depois de renda, por que a carga tributária é tão alta no Brasil? A maior carga tributária do mundo, em livro recorde. Todos estão falando do Brasil, né? Imposto sobre carros no Brasil é a maior do mundo, diz Anfávia. Essas notícias não são recentíssimas, mas são recentes, né? Na nossa... algumas de 2010, e temos isso ainda, né? Então, para desmistificar isso, nós apresentamos aqui o quadro da OCDE. Tem quadros mais recentes, mas como eu disse para você, aproveitei alguma coisa que a gente já tinha pronta lá e não mudou, né? O quadro é esse ainda, né? Então, é um quadro de países da OCDE e o Brasil está lá em 20º. Então, o Brasil não é a maior carga tributária do mundo. Fique claro isso, né? Aí nós temos lá, diferentemente do que dizem,
O PIB, né? O nosso PIB, gente, olha, 11 mil dólares, isso em 2010. Depois eu tenho um outro slide que é um pouco mais atualizado. Em 2010, 11 mil dólares, muito menor que os países mais ricos, que é quase 40 mil dólares. Então, quando a gente traz isso, esse é o quadro mais atualizado, né? Lá era 2010, eu dei uma atualizada, até 2016, onde a gente conseguiu, né, os dados atuais. Ó. Então, veja lá, era 11 mil dólares em 2010, e agora vem caindo. Né? Vem caindo, 13 por causa também da flutuação do dólar. Né? Quando a gente vê e arrecada, e compara com a arrecadação por habitante, então aí já começa a mudar a coisa. Né? A arrecadação de impostos por habitante, no Brasil é 3 mil, quanto nas nações mais envolvidas, 11 mil dólares por ano. Então a realidade é bem diferente. Então a arrecadação de impostos per capita no Brasil é 1/3 dos países mais ricos. E nós arrecadamos menos per capita do que os países mais ricos. Né? Quando a gente analisa a carga tributária sobre IDH no mundo, então a gente vê a posição lá do Brasil. Ó, né? Alguns países lá da África têm nível de impostos, ali a carga tributária, tá? Está em francês, gente, eu não sei falar francês, tá? Então a gente vai aí dando um jeitinho brasileiro. O nível de impostos, ó, nos países da África, 8, 15, 13, né? Só que o IDH é 0,3 e 0,5 no máximo, né? Então temos aí os países americanos, Haiti, Canadá, República Dominicana, né? Com níveis de impostos diferentes, mas IDHs também baixos, né? O Canadá, por exemplo, tem um nível quase igual ao do Brasil, mas o IDH 0,9. Na Ásia também, né? Quanto menor o nível de impostos, menor o IDH. E alguns países da Europa que têm uma carga tributária alta, 46%, quase 47%, próximo a 0,9% de IDH. Continuando ainda lá, outros países, né? Brasil, lá tem um Brasil lá, 36%, né, de nível de impostos, 0,30%. PIB por habitante, 8.400 dólares. Né? Quando a gente tem lá no Reino Unido, ó, 38 mil dólares e 0,8% de IDH. Né? Os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. Né? Os desenvolvidos, nós temos ali nível de imposto de 28% até 43%, todos acima de 0,9% de IDH. Então, quanto mais sobe a carga tributária, maior o índice de IDH. Né? E os menos desenvolvidos, a gente analisa ali 4% de taxa de carga tributária, até 15% de carga tributária, e o IDH é praticamente o mesmo em todos aqueles países lá menos desenvolvidos. Né? E o PIB também por habitante chega até 180 dólares por ano. Né? Então são países pobres. Aí está o gráfico, né? O vermelhinho aí representa onde está o Brasil, né? Pouco mais de 7,8, né? 7,6. E a gente percebe que quanto mais na linha lá, quanto maior a carga tributária, maior o IDH, né, dos países. Então, já mudando, só para a gente entender essa questão nacional, né, de tributação, a gente coloca aqui algumas questões, né? Então, a desmistificação, o Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, e ficam algumas questões para reflexão, né? A gestão dos recursos arrecadados precisa ser melhorada, o IDH nacional está condizente com os demais países, né? O nosso, o Sistema Nacional de Tributação favorece qual faixa da população, né? Nós temos um sistema tributário regressivo, né? O MT arrecada suficiente, Mato Grosso arrecada suficiente para manter o serviço à população? Qual é o tamanho da desigualdade social no Brasil? E em Mato Grosso? Né? Aqueles quadros todos, analisando aqueles quadros todos, a gente poderia refletir muito bem sobre essas questões.
Então vamos falar um pouco então sobre a tributação em Mato Grosso, que são apenas 2 slides, pequenos, né? Impostos estaduais. Vejam lá, representação, ICMS 90%, representa 90% da nossa arrecadação, ICMS. IPVA 6%, PCD 1%, taxas 2%. Imposto de renda é uma receita também tributária. Logicamente, esses índices excluindo o imposto de renda, porque se a gente incluir o imposto de renda, ele cai ali, por exemplo, o ICMS a 82%, 83%, né? E com reflexo também nas outras receitas. Mas como o imposto de renda na fonte praticamente não tem um empenho do corpo de fiscalização, não tem um esforço empreendido na arrecadação, ele é retido diretamente na fonte, principalmente sobre a folha de pagamento, então a gente praticamente não atua nesse sentido, né? Então aqui a gente vai centrar discussões principalmente no ICMS, porque é a maior fonte de arrecadação do Estado. Como estão divididos esses 90%. Então aqui, pessoal, fica bem claro que o PIB de Mato Grosso, aqui são em bilhões, né? 148 bilhões de reais é o PIB de Mato Grosso, né? E devido às exportações, nós temos um faturamento que não é tributável, né? E o tributável, 106 bilhões de reais, o tributável, né? O ICMS representou 9 bilhões e 50 bilhões, isso em 2000, não marquei aí, mas em 2017, tá? E a carga, o ICMS efetivo, 8,5%, né? Sobre os 106 bilhões tributários. Agora, a carga sobre o faturamento, isso é importante frisar, por quê? Nós temos um PIB enorme, só que com uma carga de 6,11%. Né? A gente tem 6,11% de todo o PIB, para atender todas as demandas sociais e as demandas públicas que o Estado tem. Né? O importante, vejam que... Como é que sinaliza aqui? Sim, isso, prendi, ó, prendi rápido. O importante, o faturamento total, né, do segmento agropecuário e o faturamento tributário, que é motivo aí de muita discussão, está na mídia, tal, debates polêmicos na Assembleia, tal, e não sai do lugar, né? Enfim, nós temos aqui 40 bilhões, em torno de 40 bilhões, que não são tributáveis, né? E isso faz uma diferença muito grande, né? Faz, inclusive, com que a carga sobre o segmento caia a 1,49%. Né? Muito diferente deste daqui, né? Que seria a maior arrecadação, né, de ICMS, que é a carga 10,88%. Depois vem os serviços, né, de energia e telecomunicações, 11%. E outros são alguns segmentos que não estão classificados aqui, esses 3 grandes grupos. Essa é a divisão aí da arrecadação do ICMS. Né? Vamos falar um pouquinho sobre Lei Candir. Por que, gente? A gente vai falar sobre Lei Candir. É exatamente essa diferença aqui, dos 40 bilhões de reais. Não sei se vai ter um espaço para isso, porque tem uma dúvida. Como que está funcionando em relação ao ICMS, aquela questão de produtos comprados via internet, tal, você acha que cabe uma explicação aí? Pessoal, depois acho que no final a gente pode bater um papo sobre isso, né? Eu não sei se eu vou saber responder com todos os detalhes, porque vocês viram lá no meu currículo. Eu estou há 6 anos afastado da Secretaria de Fazenda, retornando agora, porque estava na presidência do sindicato. Mas, assim, essa questão é fácil de responder, né? Porque fica uma parte no destino e fica uma parte no remetente. Né? Está funcionando. Né? Gradativamente ela vai alterando para que a receita fique somente no destino. Né? O comércio eletrônico ele vem crescendo, né? E vai crescer, isso é uma realidade.
Só que Mato Grosso ele não tem um consumo tão grande. Diferente de São Paulo, que é o maior produtor, o maior industrializador, etc., mas ele tem um consumo grande. Então, ele recebe dos dois lados. Nós não, né? Nós temos um consumo baixo. Nesse segmento de eletrônicos e de compras de internet. Né? Então, pessoal, para falar de arrecadação, e PIB, de ICMS, Mato Grosso, nós temos que falar aqui da Lei Candir. Né? A Lei Candir, todo mundo sabe, aquela lei que desonerou o ICMS aos produtos primários, que está, a maioria das pessoas não sabem ou omitem isso, mas ela está na Constituição Federal. Então, estão se falando, vamos alterar a Lei Candir, etc. Mas, olha, tem que alterar a Constituição. Né? Por isso que é tão difícil. Então tá lá, as premissas defendidas para a criação da Lei Candir, a necessidade de desenvolvimento econômico, crescimento do PIB, né? Obtenção de superávites comerciais, né? Aproximar-se das economias internacionais com a exoneração dos impostos sobre o consumo e sobre exportações. É o que está acontecendo hoje, né? O PIB brasileiro é só sobre exportações de produtos primários. Redução da vulnerabilidade externa da economia, que é aumentar as reservas de tesouro, e a necessidade de compensação dos estados pelas perdas da arrecadação. Né? Essa necessidade que não foi cumprida até agora. Então, Lei Candir, codificação e limitações da tributação. Inicialmente, ela criada lá em 1996, o valor total era 82 bilhões, né, divididos a todos os estados, e representava Mato Grosso 2,3%. Aí todas as outras alterações, né? A União ela foi declinando desses valores, etc., tentando se esquivar dessa compensação, até que chegou um momento, em 2004, devido à pressão, criou-se também um fundo com uma espécie de premiação, que seria o FEX. Né? Aí o FEX, ele começou com 900 bilhões e depois 1 bilhão 950 milhões. Né? Aí então toda a legislação do FEX, né? Até 2016. E aí, quando eu fiz essa apresentação em 2017, dezembro de 2017, foi exatamente quando eu fiz essa apresentação, tinha uma expectativa de receber. Como está hoje, né? Estamos em dezembro também, uma expectativa. Aliás, hoje o governador foi a Brasília, ou está indo a Brasília, para tentar receber o FEX para pagar folha de salários. Né? Lei Candir e FEX. Né? Então, aqui é como que se dá a discussão, né? Ela se dá lá no CONFAS, anteriormente pela COTEP, e agora no CONCEFAS. O CONCEFAS é um órgão novo e também as discussões estão dando lá após as discussões nos grupos de trabalhos, que a gente chama de GT, lá em Brasília. Tem vários grupos de trabalhos que levam ao CONCEFAS, que vão ao COTEP e, se for o caso, encaminham no CONFAS. No CONFAS, representando o secretário de Fazenda, de Finanças, dos Estados, na COTEP, na CONCEFAS e GTRANS, as discussões são técnicas. Isso aqui é só para levantar os dados, né? A participação do FEX, então Mato Grosso está aqui, né? Pouco mais de 11%. Conjuntamente, né? Lei Candir e FEX, Mato Grosso ficou com 6 e poucos por cento. E a nova distribuição, em 2013 para 2014, Mato Grosso pegou do FEX 16%, que foi o boom das exportações, etc., né? Quase 17% do FEX. As críticas, né? A Lei Candir. Significativa perda de receitas dos estados, né? E também, consequentemente, dos municípios. Estados exportadores são os mais prejudicados, pois, além de perderem as receitas, né, são obrigados à manutenção do crédito. E isso a gente tem um problema sério na Secretaria de Fazenda, que é todo dia o pessoal pedindo crédito de ICMS. Exportadoras têm dificuldade em receber autorização para a utilização dos créditos.
quando conseguem o crédito, também tem essa dificuldade aqui, de receber os créditos. A desoneração do ICMS sobre as exportações de produtos primários e semi-elaborados incentiva a exportação de produtos com baixo valor agregado. Isso é realidade, né? E desfavorece o desenvolvimento industrial brasileiro. Essas são as críticas, né? Tem a previsão lá no ADCT da Constituição, enquanto não for editada uma lei complementar, a obrigação do ressarcimento mantém. Houve uma decisão de ação direta de inconstitucionalidade na DO 25/2013, que o Supremo deu o prazo que venceu dia 30 de novembro de 2017 para que fosse feita a regulamentação, que até hoje não foi feita, né? Aí, não se fazendo a regulamentação, o STF faria a regulamentação para frente, ou seja, tudo que foi perdido, né, fica por conta do Abreu, né, como se diz aí na gíria. Então, o levantamento que a gente tem oficial, tem outros levantamentos, tem vários outros levantamentos, estudos na Câmara. Na Câmara tem uma comissão que vários outros estados apresentaram relatórios de impactos de suas receitas. Oficialmente, a gente tem aqui uma perda de 496 bilhões até dezembro de 2015, com números oficiais, né? Mato Grosso perderia 30 bilhões de reais com a Lei Candir. Proporcionalmente à receita do Estado, a receita própria do Estado. O Mato Grosso é o que mais perde. 26% de nossa receita a gente perde com a Lei Candir. Aqui são as proposições. O assunto, apesar de não andar, a que mais andou é esta aqui, ó, é a principal. 221,98. Lá na frente eu vou dizer. Mas olha o tanto de proposta que tem. São várias. Muda a base de cálculo, pede a extinção da lei, a revogação da Lei Candir e várias outras coisas, né? Então, se eu ficar falando de uma por uma aqui, a gente vai ficar a tarde inteira. Então, são todas essas proposições aí, ó, que tem, cada uma assim, mais bonita que a outra, mas ninguém aprova nada, né? Em julho de 2017, pessoal, lá em Rondônia, na reunião do CONFAS, visando e se preparando já para o debate daquela possível decisão do STF, chegaram-se a essa conclusão aqui, ó. O valor a ser ressarcido será a diferença entre os valores registrados na balança comercial, ou seja, aquele que está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e aquele registrado para produtos industrializados. O valor da diferença, aplicável 13%, vai se estabelecer como valor do ressarcimento. Tanto que tem uma proposta lá, em que o ressarcimento seria, inicialmente, de 9 bilhões de reais, no ano seguinte, 19 bilhões de reais, e no ano seguinte, 29 e 39 bilhões de reais, e também não aprova, porque, logicamente, o governo federal não quer abrir mão desse dinheiro, né? Em decorrência do requerimento do Wellington, nosso senador, o Wellington Fagundes, foi criado e instalado no dia 9 de agosto, né, a Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir. Deixa quem puder me arrumar uma água aí, tá? Estou com a garganta seca. Então foi instalada essa comissão. Eu tive lá algumas vezes, né, a gente discutiu, o presidente é o Flecha Ribeiro, senador, e o relator é o Wellington Fagundes. Parecia que ia andar. A gente trabalhou lá, inclusive ajudando via federação. Obrigado. Parecia que ia andar realmente, e aí andou um pouquinho e já está estacionada novamente. Os produtos, né? Principais produtos e principais razões para a tributação das exportações, né? Isso é o que a gente defende lá. Deixa eu ver aqui, gente. Ainda não costumei. Vamos lá, as razões para tributar. Industrializar o Brasil. A indústria do Brasil está caindo, ela está
em queda. Está crescendo o agronegócio, etc., mas só produtos primários. O segmento de indústria, principalmente aqui no nosso estado, se não me engano, é 13%, né? E o segmento agropecuário com mais de 40%, e depois o segmento de serviço. Então, industrializar o Brasil, geração de mais empregos e melhor renda, né? A industrialização ela favorece esse cenário aqui, melhorar o IDH, estimula a economia local, né? Verticalização da economia. Então, a gente é um estado grande produtor, teria que industrializar e verticalizar a economia, né? A facilidade na arrecadação, né? Tributar exportação é muito fácil, né? Não tem, é só fechar as fronteiras, saiu do estado, está devendo, né? Facilidade na arrecadação, melhora nos termos de troca, exportações, importações, porque melhora a renda, né? Utilizar a desoneração para exportar bens de alto valor, agregando e principalmente visando a melhoria da balança comercial brasileira. A desoneração não constitui fator único para a melhora da competitividade. Isso daqui é muito importante, porque nós aqui no nosso estado, quando a gente diz que é um estado que está no meio do Brasil, que tem problema de logística, etc., a primeira coisa, queremos isenção de impostos. A gente usa isso aqui como única ferramenta para ter competitividade. Isso não pode acontecer, né? Senão a gente teria que desonerar tudo. Gente, por que então industrializar? Olha, é simples, né? Soja em grãos, preço, tonelada, válido há muito tempo atrás, mas é só em dólares, né? Então, é relativamente atual isso aqui, ó. 398 dólares, né? A tonelada, e o óleo 1.271, 320. Na verdade, é de acréscimo a 220, né? Milho, 200 dólares, e milho refinado, 1.675, 840%. Carne de frango, né? In natura, 2.000. Industrializada, 4.798. E assim vai, o café, etc. e tal, né? Então, com a industrialização, o valor agregado é muito maior. Muito maior. Isso não tem discussão, né? Quais, então, seriam as propostas? E aí é que eu entro naquele ponto que eu falei. As propostas são, às vezes, pessoal e às vezes do sindicato. Não tem proposta da Secretaria de Fazenda aqui. Porque a Secretaria de Fazenda ela não tem paixão por segmento. Ela quer arrecadar o necessário para fazer face às políticas públicas. Se tiver que tributar, se a Assembleia e o governo atual resolver que tem que tributar todo pequeno comerciante e exonerar a maioria, é isso que ela vai fazer, porque isso é política de governo, né? Então, sim. Só para consolidar o entendimento meu, você disse que a Lei Candir, ela não gera nenhum benefício direto, a implantação dela não tem nenhum benefício direto, porque na verdade ela está visando a administração pública federal, já que tem a ver com a exportação e da balança comercial, né? Então não tem nenhum benefício de impostos direto, só indireto. O indireto, ele é importante. Por quê? Sim, como fomenta a economia, né? Então todos os demais segmentos são abraçados por isso, né? Compra-se mais carro, vende-se mais produtos, etc. Então a arrecadação indireta do segmento, ela também é afetada. Diretamente nas exportações, só o repasse da Lei Candir e da FEX. Não, mas eu digo repasse, então, mas como que é calculado? Para fazer parâmetros assim, se você deixa de onerar tudo que vai ser exportado, aí o Estado fala que é uma compensação, que oferece. Aí para você calcular essa nem para calcular. É lá no GT do COTEP, lá em Brasília. Eu já participei desse GT. Rapaz, lá é briga de um dar tapa no outro. É verdade. Gente, parece que não. Mas a hora que você coloca na mesa e vai discutir números, sai briga. Porque você viu como subiu a evolução dos números, né? Dos percentuais. Mato Grosso começou com 3, se não me engano, 3 ou 2,
foi crescendo, né? Foi crescendo. Hoje é 16% do FETS, né? 16% do FETS. Por quê? Porque o que acontecia? Nós tínhamos uma deficiência muito grande em sistemas. O sistema que cuida disso são as informações do Siscomex, né? Sistema federal, uma porcaria. Eu já trabalhei, inclusive, na gerência que cuidava disso. Porcaria. Aí as empresas, as grandes empresas exportadoras, atuam aqui no Mato Grosso do Sul, em Goiás, principalmente soja, em Goiás, no Paraná e São Paulo. Então, as matrizes estão no Paraná. Nós mandamos para o Porto do Paraná. Então, você faz só transferência. Quando chega lá para exportar, a nota de exportação inclui-se lá no campo 13, maldito campo 13, da declaração de exportação, você inclui lá o estado produtor. Aí o estado produtor não é mais Mato Grosso, aí é Paraná. Os caras colocam o Paraná lá, porque é a matriz da empresa que está exportando pelo Brasil todo. Então, o Paraná era o maior exportador de soja do Brasil. Soja mato-grossense. Por causa do sistema, que é uma porcaria. Lá em 2005, eu estive lá numa reunião em São Paulo e iam alterar o sistema, que era inclusive a maior demanda nossa, da gerência que eu trabalhava, que era a gerência de comércio exterior, para alterar o Siscomex. Tinha uma promessa muito grande, ela não saiu até ontem. Pode ser que saia, né? A gente não pode criticar a vida toda. Mas assim, não sai. E aí a gente fica brigando. Não, você colocou Paraná, não é Mato Grosso. É assim a discussão. Aí a representante do Paraná, o pessoal, quando falava o nome dela, até tremia, porque ela era briguenta. Aí, e se trabalhava assim, o notebook estava assim, aí um chegava mais ou menos perto e pá, fechava. Deixava o sujeito ver no seu notebook o que você estava fazendo. Eu trabalhei, acho que uns 2, 3 meses, indo para lá, depois eu virei superintendente, graças a Deus saí daquilo. Eu achava aquilo um absurdo, porque as pessoas iam se estapear lá na reunião para calcular o valor do ressarcimento. Para calcular o valor do ressarcimento. Era no tapa o negócio. E acho que, não sei se mudou muito, né? Não tenho mais acompanhado isso, mas era assim que o pessoal fazia. E aí, funcionava mais ou menos assim. Esqueci seu nome? Paulo. Isso, Paulo. Paulo, a gente teve uma reunião lá, a gente discutiu bastante algumas coisas aí, né? Eu lembro que agora perdi até o... Gente, isso aí parece piada, essa questão da quantificação, porque cada estado apresentava o seu número. Mato Grosso, às vezes, apresentava um número que não batia com o dele mesmo. E aí o representante lá do CONFAS, né, que é o seu Manuel, acho que é presidente até hoje lá, presidente técnico, né? Ele falou, mas que número que vocês querem? Porque eu tenho 2, 3 números de vocês aqui. Então, os números nossos eram tirados das informações das próprias empresas que faziam, né, a informação na GIAS, né? GIA de apuração de ICMS, né? E esse pessoal aí não apresentava nada, a informação era tudo desencontrada e às vezes não tinha nem informação. E é o número que a gente tinha. E aí era a luta, né? Você tinha que intimar o sujeito, apresentar o número certo, etc. A informação que a gente tinha lá. Então a gente perdia com a não apresentação das informações dos nossos contribuintes e perdia com a informação errada lá do Paraná. Então a gente demorou muito para poder recuperar o pouco que nos resta aí da desoneração, do ressarcimento e da Lei Candir. Então, gente, olha lá. Voltando aqui, né? Acho que eu estava aqui, né? Algumas propostas, né? Implantação da alíquota progressiva. Se falar que vai cobrar mais de 1% de exportação desse pessoal, eles não pulam dessa altura, né? Mas veja, 1% já é bastante. 1% de carga tributária já é bastante pelas exportações, pelo volume das exportações. Cronograma crescente até atingir
as alíquotas máximas definidas. Né? Definidas por quem? Por nós mesmos. Né? A gente definia hoje, atualmente, quem tem condições de contribuir com as finanças do Estado. Né? E, atualmente, a gente só enxerga um segmento. Fixação de uma lista de incidência exaustiva para evitar questionamento jurídico. Exaustiva por quê? Porque vai ser isso, isso e isso e acabou. Porque senão, lá no COTEP, o pessoal tem a mania de fazer uma regra que menciona outra, que vai para outra e que volta para essa. Aí discute a discussão judicial e aí você perde 5, 10 anos discutindo aquilo. Então tem que se fazer, vai tributar soja? Então é soja, aquele grãozinho, pequenininho, né, amarelinho e tal, vai tributar tantos por cento. E destinar um percentual para a criação de um fundo para desenvolvimento tecnológico, industrial, logístico relacionado às exportações. Né? Eu acho que tem que ter, a gente tem que industrializar o nosso Estado. Bom, vamos falar então um pouco de incentivos, renúncias. Né? Para 2019. Não, isso aqui é 2019. Verdade. É isso mesmo. Para 2019, nós temos aí previsto 2 bilhões e 578 milhões, uns quebradinhos ali, nas programáticas, principalmente ali da SEDEC, que são os prós da vida aí, né? Pró-leite, pró-madeira, pró-isso aqui, né? Para a CICITEC nós temos 800 milhões lá, né? E os da Cefaz, que são aqueles legais, né? Com leis de redução da base de cálculo, crédito presumido, etc. Tal. Tem mais lá 1 bilhão 252 bilhões, né? Quantificando, então, 3 bilhões e 800. Como que está isso em 2017? 2017, né? Os segmentos. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Que é o faturamento total dos segmentos e o faturamento tributário. Isso aqui também já foi mostrado. E as renúncias. Nós renunciamos 876 milhões de reais. Aonde está a maior renúncia? Justamente no segmento que contribui menos. Né? Qual que é a diferença ali? Tem um faturamento que já não é tributado, que é para exportação, e aí depois tem mais a renúncia do que é tributado. Isso, muito bem. Gostei. Eu havia esquecido disso. Pessoal, olha lá. Importante o que ela falou, né? Então, nós temos o faturamento total, o faturamento tributário. Do que é tributado, do que sobra para tributar, a gente ainda renuncia. Tá? A gente renuncia 366. Essa discussão que está aí, tributar essa diferença, esse com isso. Isso, em torno de 40 bilhões de reais, né? Mais ou menos, porque esses números são os números informados, né? A gente não sabe qual é o real. São os informados, aqueles que a gente consegue apurar, né? Então, pessoal, a maior renúncia no segmento agropecuário, depois vem o comércio, né? O comércio tem uma renúncia alta também. Serviços e alguns aqui de segmentos não identificados também tem uma renúncia alta. Não sei dizer para você aonde foi 184 bilhões de reais. A gente teria que ler todo o relatório lá e procurar identificar. Certamente algum programa também que houve a renúncia. Essas várias leis que a gente aprova aí na Assembleia Legislativa. Né? Principais renúncias ainda. Poderia voltar um pouquinho mais rápido de 2019? Você vai falar dele? Não. É o seguinte, aqui eu tenho uma dúvida. Eu peguei os dados da Secretaria de Fazenda, relatório anuais da Receita. Aí o título é Renúncia Fiscal Bruta 2017, 2.700. E aí ele fala
sistemáticos são esse aqui, ó. Então, mas aí, assim, eu fiquei em dúvida se tem uma inversão, porque aqui a renúncia era 2.700 e dos Prodelics é só 136 milhões no outro quadro. Então, houve uma inversão porque o campeonato está maior. Pode ser. Eu somei, tá? Isso daqui, porque aqui esse quadro que você tem na mão aí, acho que foi o mesmo que eu usei, né? Ele tem todos os programas, né? Eu peguei a soma deles. Tem um que soma aí. Mas a renúncia da SEDEC é maior que a renúncia da CEFAZ, é isso? SEDEC está aqui, ó. É o que está lá. É o que está lá. Agora, veja bem, ó. Você viu uma observação aqui, ó? Eu não falei sobre ela, tá? Só aqui, gente. Só aqui deve ter mais R$1 bilhão, R$1,5 bilhão por aí. E é o histórico? Não. Aqui, assim, eu teria que entrar em detalhes, mas aqui nós temos quando eu passei lá, para frente. Quando eu passei lá a arrecadação, ficou muito para trás. Quando eu passei lá a arrecadação do segmento comércio, 5 bilhões, uns quebrados e tal, lá tem uma renúncia, que é a renúncia, não sei se vocês conhecem, que é a renúncia da carga média. Né? Nós tributamos pela entrada. Né? Então, essa renúncia não está quantificada aqui. Tem uma promessa da quantificação dessa renúncia. A gente só consegue quantificar essa renúncia se nós tivermos dados dos faturamentos. Nós temos os dados das entradas. Os faturamentos são aqueles que as empresas declaram, e a gente tem lá, né? A gente tem lá. Mas, assim, há fortes indícios de que não seja aquilo mesmo, né? Então, nós não temos isso daqui ainda. Isso. Exatamente. Nós temos uma lei de ICMS que cobra no comércio, que cobra pela entrada. A mercadoria entra sobre a nota fiscal de entrada, aplica-se uma margem de lucro e uma alíquota de ICMS. Né? Por isso, assim, o Estado está incentivado a tirar a nota. Não precisa, né? Já está tributado, é isso? Isso. Não é correto, né? Eu vou falar sobre isso, mas olha, uma das coisas que eu, enquanto presidente do sindicato, sempre defendi. Vamos cobrar como todos os outros estados cobram, pela saída. Né? Pela saída. Porque há um tempo atrás, hoje não, hoje a gente já está melhorando isso, mas há um tempo atrás, a Secretaria de Fazenda, nesta área, era um grande escritório de contabilidade. Só se fazia lançamento de DAR, né, para o contribuinte pagar. Pega a nota dele, calcula o markup, etc. Liquidar, manda para o contribuinte. Aí ele paga, não paga, faz processo. Nós temos mais de 200 mil processos para analisar. Porque além de você fazer isso, mandava para ele não pagava, porque achava que não devia fazer um processo que demora 3, 4, 5, 6 anos, atrapalha a arrecadação. Né? Então, a renúncia. Os dados que a gente tem é isso daqui. Há fortes indícios de que passará de 5 bilhões em 2020, né? Que seria a renúncia real. Então, a gente tem um orçamento que em tese não contempla, né, todas as renúncias. Eu já estava aqui, né? Já tinha passado disso, né? Aqui. Os segmentos que têm o maior índice de renúncia. Maior índice de renúncia. Primeiro, campeão, que a gente faz pouco, né? Tem 10 cabeças de gado para cada um. As minhas estão por aí. Tem alguém cuidando delas aí. 21%, 21,3%. Né? Os frigoríficos pagam, em média, 2,5%, diferentemente de outros estados que têm uma carga maior. Então, isso daqui tem um espaço grande para trabalhar. Tem uma renúncia de 21,3%. Depois, soja, que a gente tem pouco também,
né? Tem uma renúncia de 3,9%. Atacado, tem uma lei absurda aí, né, que dá renúncia para atacado. Isso é crime, né? Tem essa lei. Bebidas, né? Tem uma renúncia de 534 milhões, né? Pouca coisa, né? Porque bebida, né, é produto essencial, né? Então está bem contemplado. Mas, gente, quanto tempo nós temos programas de incentivos fiscais para Ambev, para Cervejaria Petrópolis, para todo esse povo aí? Há quanto tempo? Desde que eu me conheço por servidor estadual aqui, né? Todo esse tempo. Aliás, tem uma que tem 30 anos. Tem uma renúncia das saídas interestaduais de 90%. Mas assim, são casos em que a gente tem que trabalhar, senão não vamos ficar devendo, não vamos entrar no cheque especial, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não tem saída, né? Não adianta cortar mais despesa. Eu fui sentar numa cadeira ali, quase que eu caí. A cadeira, o assento não consertar, porque não tem dinheiro, né? Eu sei, não tem dinheiro. A renúncia, pessoal, é o que deveria cobrar e abre-se mão, né? A gente pode cobrar, a gente tem a governabilidade sobre ela e a gente prefere não cobrar. Essa é a renúncia, né? Porque o da Lei Candia a gente não pode cobrar. A Constituição diz que nós não podemos cobrar, tá? Vamos lá, segue em frente aí. Então, olha lá, incentivos e renúncias, propostas. Ressaltando, propostas pessoais, do sindicato, etc. Não, nada você faz aqui, ó. Vamos lá. Não tratar incentivos fiscais como o único fator de modulação do mercado. Acho que eu já falei isso, né? O único fator de modulação do mercado. O pessoal acha que para melhorar o preço dele, ele tem que ter um incentivo fiscal. E melhora o preço? Nunca consegui comprar uma coisa mais barata aqui, porque não paga imposto. Gente, eu compro lá na internet, pago um frete absurdo, chega mais barato aqui. Aliás, todo mundo, né? Está fazendo isso, é um absurdo, né? Então, assim, estão enganando não sei quem aí, né? Opa, volta lá. Então, tá lá. Incentivar segmentos econômicos para toda a cadeia. Industrializar, gente, produzir, né? Industrializar. Agregar valor ao produto. O incentivo fiscal deve ser regressivo para que a empresa possa caminhar sozinha após um período incentivado. Pode ficar 30 anos aí, com 90%. Aliás, uma dessas duas empresas aí, não vou falar qual delas, o governo deu um incentivo, porque o pessoal lá da Secretaria também é ruim, fizeram um termo de acordo lá, o incentivo era para ser 60%, mas por um erro de redação e de entendimento, acharam que era 90%. Alguns produtos 60%, outros 90%. E por um erro de interpretação, acharam que era 90% tudo. Então, de 60% para 90% é uma diferença grande. A Secretaria de Fazenda foi lá e falou, não, você tem que pagar aqui 350 milhões. 350 milhões. Não vamos pagar, faz por 150, tal, você vai lá, conversa com o Ciro, etc. O cara entrou na justiça. E a justiça deu 90% para ele. Está vendo? Erro nosso. A secretaria lá que fez o convênio, que é a própria SEDEC lá. Esse valor foi para um ano. Um ano. Está vendo? Então, como não é aquela renúncia lá? É muito mais do que aquilo? Não, o senhor não, cara, eu sou novinho. É só meu cabelo que engana, mas eu sou novinho. Eu vou demorar 20 anos para aposentar. Fora a parte de incentivo, não sei se tem um estudo sobre a parte de evasão fiscal. Eu não trouxe aqui para vocês, porque a gente ia ter que ficar conversando aqui coisas, né? É muito detalhe. Tem o que a gente chama de eficácia, né? Eficácia tributária. Aquilo que não entra na eficácia de alguns segmentos. Tem um segmento que a eficácia é 80%. Então, 20% é por causa de evasão fiscal, por causa de elisão, etc. Então, tem todo esse estudo aí. Né? Que também não é uma coisa assim
assim, é uma estimativa, né? Então, vamos voltando lá, pessoal. Verticalizar, né? A regressividade, né? Então, deve ser regressivo. Prioridade para as atividades que o Estado seja produtor de matéria-prima abundante. A gente tem soja dá com pau, milha dá com pau, mas não faz aí os produtos de soja, de milho, etc., né? Carne processada e tal. Novas tecnologias, né? A gente quer só mexer com soja, com milho, etc., mas não traz novas tecnologias aqui. Lá em Pernambuco tem um parque tecnológico gigantesco lá, não sei se vocês conhecem lá, né? Muito bom. Então, se quer falar em tecnologia, está tudo lá. Tem um espaço só para eles lá. Ou detentora de capital intelectual nosso, né? Mato-grossense. Essa seria a prioridade, né? A concessão em níveis crescentes para atividades primárias. A atividade primária tinha que ter um nível menor de incentivo, de industrialização maior. Aí, beleza. Limitar os valores de incentivos e renúncias fiscais, fixando-os na LOA. E é um percentual da receita tributária. Isso aí tem que fazer. Não vai ter jeito, tem que fazer. Tem que colocar, ó, este ano vai ser 3 bilhões. Acabou, acabou. Acabou para todo mundo. Tem que ser assim. Mas do ponto de vista do Estado, é ser difícil, porque do ponto de vista do Estado, isso é perfeito, mas do ponto de vista não vou dizer dos empresários, porque ninguém gosta de falar isso, mas assim, do setor produtivo, isso seria muito assim, sai de todo o planejamento deles se ele fizesse isso. Porque ele fala, não sei até quando eu posso, então não sei quando, que tipo de negociação eu vou poder fazer, de fornecimento, então, na prática, isso seria algo que não vejo oportunidade. Eu vejo. O sujeito só está aqui porque ele está ganhando dinheiro. Senão não estaria aqui. Você sabe por quê? Você sabe por que Mato Grosso do Sul cobra essa participação de 50% no mercado interno e 50% para exportação? Porque o mercado interno deles, eles mandam para cá, sabia? Todas as empresas que tem lá, tem aqui. E eu já fiscalizei soja. Então, às vezes, o sujeito manda a soja tributada, que ele deveria tributar, para Mato Grosso. A Mato Grosso tem que absorver, tem que pagar o crédito para o cara. Tem que fazer tudo isso aí. E sabe por que eles fizeram isso? Porque na época, o governo Putinelli, o pessoal foi lá, juntou lá, teve, Bung, tá, Maggi, etc. e tal, né? Juntaram tudo na mesa lá com o governo. Ó, nós vamos sair do Estado. Falei assim, olha, boa viagem. Foi isso que foi falado. Aí acharam a solução. Qual é a solução? Jogar o problema para cá. Entendeu? Esse é o problema. Eu estava fiscalizando uma empresa que, entre outras coisas, eu vi lá um monte de nota, soja em grãos de Pedro Gomes, acho que é. Pedro Gomes é uma cidade bem na divisa, né, de Mato Grosso do Sul, que vinha para Rondonópolis. Ué, o cara está mandando soja de Pedro Gomes para Rondonópolis? Não é possível, né? Tem um monte de soja aqui, porque o cara vai querer mais soja, né? Mas por quê? E tributando, pagando 12%. Pagando os 12%. Por que o sujeito vai fazer isso? Não, essa soja não veio, né? A primeira veio na nossa cabeça aí, não veio, isso é só nota, né? Fui lá olhar. Olhei, pesquisei passagem nos postos, tudo. Tá? Veio, cara. Soja veio. O cara tributou a soja, usou na indústria dele aqui, que tem uma indústria de óleo aqui em Rondonópolis. Usou na indústria dele, usou o crédito, acabou o problema dele. Se deu bem lá em Mato Grosso do Sul, arrumou a situação dele aqui em Mato Grosso, ficou com o crédito ainda nós que absorvemos o crédito dele. Então, assim, tem que mudar isso aí, não tem jeito. Tem que pôr na LOA. Se não pôr na LOA, não tem jeito. Aí a nossa LOA vai ficar assim, ó, ADM, tantos milhões, Maggi, mas tantos milhões. Acabou aqui o valor lá, tchau, milhões. Aí você tem que pagar o resto. Né? Ganho indireto com relação ao segmento. É isso que eles alegam. Sempre, né?
A gente sabe que a atividade, ela gera riqueza, etc. Tal. É certo também que muita riqueza não é aplicada aqui. Né? Tem gente que tem casa lá no Juiz. Falei de costa. Tem gente que tem casa lá, entendeu? Não aplica aqui. Não aplica aqui. Né? Mas uma parcela da receita fica aqui. A parcela da receita fica aqui, gira no comércio, etc. E tal, né? Mas eu acho até que a gente colabora muito mais com o comércio do que esse pessoal aí. Nós, servidores. A gente gasta muito mais. Ela cortar o cabelo lá em São Paulo, né? Sim, só para última comentário sobre esse assunto de minha parte. Né? Esse dia a gente estava falando na SEDEC e esse assunto era um assunto, tirando o turismo que está lá, o assunto da SEDEC é isso, né? E aí, uma coisa interessante que eu vi é bem lógico, aliás, quando a gente começa a falar disso, é bem muita lógica, né? E, por exemplo, tinha um setor, vamos supor, eu não lembro o setor, mas vamos supor que seja o setor de algodão, que servia como exemplo. Então a gente dá o incentivo para o algodão aqui. Aí o cara vem, tá bom, lá no Mato Grosso tem um incentivo, eu vou produzir lá. Se tirou o incentivo, ele vai embora. Isso acontece, tá? Não seja realista, acontece. Mas aí, qual que seria uma solução interessante? A solução interessante seria realmente o que a gente sempre vai falar, industrializa aqui. Porque se você industrializa aqui, o cara já está produzindo aqui o algodão. Aí você industrializa aqui e você pode passar a tributar ele, que você não tributar, quando você tira o incentivo dele, e ele vai sair do quê? Porque daí ele vai fornecer para o mercado interno poder industrializar. Então, quer dizer, se você industrializa, você vai dar menos incentivo, você pode tirar o incentivo que você dá, e o produtor não vai embora, porque ele vai vender para o fornecedor, ele vai ser fornecedor da indústria que está aqui dentro mesmo. Entendeu? Então, assim, é uma solução perfeita. Industrializar, só que eu escuto isso. Entrei na faculdade de economia em 94/1. A primeira palestra que a gente teve, adivinha qual era o assunto? Industrialização. A gente produz soja e exporta in natura, gado in natura, desde aquela época é a mesma discussão. Está recente, né, a discussão. Mas, gente, mas não se anima não. Eu escuto reforma tributária há quanto tempo? Pouco antes disso aí. Né? Eu me formei em 1987. No primeiro curso, né? Então, em 1987. Então, desde lá a gente discute essas coisas. É assunto assim que vai ficar perene. Eternamente você vai discutir isso. Então, pessoal, tem solução? Olha lá a solução, já apresentou, né? Então tem que ter vontade, tem que ter também um pouco de pulso. A gente vê que os governantes não têm um pulso, são muito mais aliados do que, né? Acaba se aliando ao segmento e acaba não tendo como cobrar uma parcela que seria devida ou desejável, né? Ou suficiente para manter o Estado. Então tem esses problemas, né? Gente, eu vim aqui só dar uma falar sobre tributação. Bom, pessoal, eu não queria falar em política, porque a política é uma coisa como eu fui candidato, viu? Candidato a deputado estadual. Uma das propostas minhas era essa daí, a gente tem que taxar o agronegócio. Então, corrigir algumas coisas que estão erradas. Né? Algumas coisas aí estão muito erradas. Tem solução? Sim. Curto, acho que não. Mas tem solução? Tem. Eu acho que tem. A questão política ela é um pouco mais abrangente. O agronegócio, tá? Vou falar isso sem juízo de valor, né? Sem citar pessoas. O agronegócio adotou uma postura de que
é praticamente o salvador do Brasil na questão das exportações, né? E eles têm uma grande representatividade política. Não estou dizendo não só no nosso estado, no Brasil inteiro. A bancada é 267, 270 e poucos deputados estão inscritos lá como a bancada ruralista, que agora é do agronegócio, etc., né? Então, eles têm força política. Nosso estado, agora trazendo para o nosso estado. Né? Nosso estado. Qual é a maior força política, né, e econômica? É do agronegócio. Aliás, o agro é tudo. É tech, é pop, etc. Então, gente, isso é campanha de mídia para pôr na sua cabeça. Você não esquece disso. Né? Você não esquece, então, eles são foda, vamos falar assim, né? Eles, né? Gente, desculpa a palavra, mas realmente é isso, o cara manda. Então, se manda, gente, obedece. Tem saída? Pode espernear, né? Falar besteira, etc, tal, criticar, pá. Mas você tem que obedecer, os caras mandam. Então, mandando há quanto tempo? Né? Então, tem solução? Tem várias soluções. Precisa saber se eles querem. Diminuir um pouco a bancada. Vai dar uma, né, enfraquecida. Mas a ministra da Agricultura aí, que vem aí, é comadre do bairro, né? Então, eu acho que a linha vai ser a mesma. Vai ser a mesma. A gente vai ter que trabalhar internamente aqui a nossa política, né? Para dar uma equilibrada no Estado. Vamos falar de arrecadação. A política me entristece um pouco. Porque, assim, realmente o eleitor, a população, não tem a dimensão do que representa um político, né? O estrago que ele pode fazer, né? Para a sua vida. Poderia melhorar, mas eles preferem estragar. Gente, proposta de melhoria, né? Vamos lá, vamos sair dessa crise. Aqui, visão minha, tá? Primeira coisa, fui falando há 6, 7, 8 anos. Vamos mudar o regime de apuração. Só aí a gente pega uns 500 milhões. Sabia? Só aí. Ainda libera um monte de gente para trabalhar. Né? Por quê? Será que é só nós que estamos certos? Só nós tributamos pela entrada e encerramos a cadeia de tributação. Depois que entrou, pagou o darzinho lá, esquece, você não pode cobrar mais nada. Só nós fazemos isso, tá? Então tem que mudar. Hã? Do potencial. Acreditamos. Isso. Acreditamos que tem 50% de potencial. Porque quando você compra essa camisa sua bonita, né, você vai lá pagar R$250. Essa camisa é de 250. No mínimo. Deve ser da Proxil, deve ser 350. Ó, quando você compra essa camisa de 250, quer deixar por menos? R$200 então. Vamos deixar por 200. Quando você compra essa camisa de R$200 e ela entra com uma nota de R$8,50 e você aplica uma margem de lucro de 50%, né? A base de cálculo vai ser mais ou menos uns R$13. E aí você aplica uma carga média de 12 ou 13 ou 14%, não mais que 15%, você vai pagar no máximo, quantos? R$3, R$4 por aí, né? R$3, R$4. Tá bom para você? Mas se de fato a sua camisa for boa e você comprá-la para depois vender aqui e pagar os seus 50 ou 100 reais, você vai pagar o ICMS sobre a diferença e deve pagar uns 30 reais de ICMS, tá? Então esse é um cálculo por baixo e uma estimativa do que acontece em nosso estado. Não estou dizendo que é o segmento inteiro, não estou dizendo que são todos os contribuintes, mas tem um espaço imenso para se fazer isso, tá? Alguns estados cobram só a diferença quando vem da remessa
você cobra a diferença da alíquota. Por exemplo, se vem de São Paulo, você cobra 10%, não encerra a cadeia. Quando você vende, você cobra a diferença, né? Então, é mais lógico, inclusive, porque você garante uma receita mínima e depois cobra a diferença. Nós não, a gente já... Nós, assim, me inclua fora dessa, né? Esse pessoal que aprovou aí na Assembleia, né? Desde 1998, por aí, né? Desde 1998 a gente está... Primeiramente a gente cobrava só o diferencial de alíquota, etc. e tal, e agora cobra... Era garantido, agora depois garantido integral, depois garantido total, depois a carga média, agora é carga média. Já passou por uns 5, 6 processos aí de cálculo e no frigir dos ovos é a mesma coisa. Mas a ideia é que você garantir o erro, a ideia é assim, quem está no comando? A ideia é essa, gente, eu estou falando aqui é um bate-papo, tá? Essa parte você corta. Ó. Não, é verdade, ó, é verdade. A gente está num bate-papo. A ideia é assim, quem está no comando? Quem que manda? Né? Qual é o grupo que manda? Então, meu grupo não pode ser tributário. É assim que funciona. Né? Algumas figurinhas a gente viu que saiu do governo, outras entraram. Então, é a turma que está no poder e a turma que volta no poder. Desse jeito aí. Né? Então, são segmentos que são beneficiados. Alguns mais, outros menos, né? Então, essa primeira aí, ó, excelente, dá de 300 a 500 milhões de cara. A gente vai sofrer um pouquinho no início, porque também passa tanto tempo assim sem trabalhar na... É verdade, gente, nós não trabalhamos no tete-a-tete, no confronto, entendeu? Eu cheguei na Secretaria de Fazenda em 2005, tive que fazer 2 concursos para entrar aqui, viu? Cheguei em 2005, eu cheguei, fui para uma gerência que mexia com um negócio de recuperação de receita, nem lembro o nome, GERP chamava. Gerência, não sei o que, de recuperação de receita pública. Não tinha nada a ver com tributário. Aí, tinha várias missões lá. Uma das missões era recuperar 200 milhões que estava previsto aí no FUNPREV, não é FUNPREV, como é que chama o nosso... Antigamente a Superintendência da Previdência chamava? Suprev. Mas o que eu vou fazer com esse troço? Onde que está perdido esse dinheiro? Porque a minha missão não pode ser encontrar esse dinheiro, não é possível. Né? Então, assim, a gente viaja em algumas coisas, né? A gente viaja. Eu acho que a gente tinha que focar mais, olha. Vamos focar aqui na nossa área de arrecadação. Então, tem vários outros colegas que têm algumas missões que estão mudando, né? De 2 anos para cá, a gente está mudando isso. Né? Estava em várias outras missões que não tem nada a ver. Então, uma alteração dessa, na primeira, é pôr todo mundo para trabalhar. E lá no contribuinte, olha, você vendeu? Vendeu. Então, você tem que pagar. Né? Você praticou a atividade, sim, está inscrito, tal, etc. Então, vamos ver aí o que você deve. Entendeu? Mas vai dar trabalho. Vai ter muita gente que vai aposentar se acontecer isso. Porque o sujeito não está mais acostumado. Está acostumado a ficar lá dentro, na Secretaria de Fazenda, verificando dados, etc. Né? É diferente. Benefícios, ó. Eu acho que o benefício tinha que ter um teto, ó. Eu joguei 60% aqui, mas pode ser outro. Né? Pode ser outro, ó. Você tem que ter um teto, não pode dar 90% para o sujeito. 90% é quase nada. Só para falar que não está tributando. Tem empresa que tem 95%. Tem empresa que tem isenção total. Sabia? São poucas, mas tem. Né? Então tem que ter um teto, ó, 60%. Tinha que hoje, nessa situação financeira horrível, tinha que cortar. E a lei permite. A lei de responsabilidade fiscal, se não me engano, permite o corte. De 10% em todos. Permite. Isso aqui, ó. Mas não se faz, né? Então vamos lá, ó. Alíquotas. Tem que calibrar a alíquota de cadeia importante, gente. Material de construção. Tudo bem, né? Fica mais barato para a gente construir, mas o pessoal não está cobrando do jeito que devia cobrar. Material de construção, né? Tem lá uma carga baixíssima. Né? Atacadista, absurdo. Etanol. Deu uma melhorada, etanol. Deu uma melhorada na tributação. Frigorífico, né?
Frigorífico é 2,5%. E outra, você come costela e paga 7%. Eu como um filé mignon, pago os meus 7%, tá? Qual que é o sentido? Né? Quem paga mais imposto? A costela ou o filé mignon? Claro que é o pobre que paga mais. Não tem sentido isso, né? Então vamos lá, calibrar as alíquotas, né? A tributação do agro, né? Tributação do agro, melhoria da fiscalização, a gente tem que estruturar. Tem muita gente aqui que eu falei que vai aposentar. O sujeito só não aposenta porque recebe a verba lá. Senão, aposentava. Né? Tecnologia. Nossa, tecnologia é um absurdo. Né? Toda hora tem problema, sabe? Isso, parece que é uma das melhores aí no estado, né? E toda hora tem problema, né? Pessoal, né? Olha lá, ó, vacância, 35%. 35%. Se tiver que pôr para quebrar, não vai ter gente. Gente, olha lá, ó. Algumas alterações aqui. Só aquelas que dá para a gente calcular. Só aquelas que dá para a gente calcular. Causam esse impacto aqui, ó. 1,5 bilhão na arrecadação. Imposto direto. O furo hoje é 2 bilhões, né? O furo hoje é 2 bilhões. Mas, ó, só aquelas lá, ó. 1,5 bilhão, né? Isso aqui também, ó, é um chute, né? É só daquilo que a gente consegue fazer, mas tem muito mais coisa para fazer. Tem muito mais coisa. Então, não cumpri meu horário, né? Parece que era só 1 hora, né? Cadê o Melito? Era só 1 hora, mas não dá para falar menos de 1 hora. Gente, obrigado por me ouvir. Desculpa se eu falei alguma besteira, né? Mas assim, eu falei como se fosse um bate-papo, porque nós somos colegas, né? Servidores, eu estou bem assim à vontade com vocês. E fico à disposição, se vocês quiserem conversar mais um pouco, tal. Expediente até às 7. Posso deixar. Ah, já está salvo aí, né? Está salvo aí. Posso deixar sim. São todos dados públicos, né? São dados aí que estão no site da Secretaria de Fazenda, a não ser aquelas outras propostas, tal. Está aqui meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo. Fique à vontade, o Benito tem meu telefone, tá? Ok? Se quiserem...